Olá, meus queridos, como estão? Gente, então, vamos continuar com o nosso conteúdo do capítulo 7, né, que vocês enviaram até hoje, né, a atividade até a página, só recapitulando aqui, até a página 46. Então, vamos hoje para a página 47, com o assunto de gramática. Hoje a gramática ela trouxe um assunto bem interessante, que é falando um pouco da distinção do que existe na questão da diferença da língua em alguns países, né? Porque quando falamos de língua portuguesa no Brasil, já temos uma dimensão muito grande, né? Imensa, do quanto varia de região para região, né? Na questão da gramática. Então, quando imagina uma língua que ela é extensa, né? Que é a segunda maior do mundo e inclusive está presente aí em 21 países. Imagina aí quanto essa língua ela é modificada dependendo da região do país, ou até mesmo dentro do próprio país ela tem várias formas, né, e várias diferenças. Então é isso que acontece com a questão do elivócio. O que seria elivócio? Né? É a presença de um pronome pessoal, né, que ele é utilizado mais aqui para os países latino-americanos, que são os países espanhóis que existem aqui na América. Então, ele é mais utilizado aqui. Por exemplo, se eu for para a Espanha, ele já não é utilizado lá. Então, ele é mais especificamente aqui. Inclusive, aqui do lado da página do livro de vocês, eu tenho aqui, essa partezinha que está aqui mostrando, ela mostra exatamente os países que se concentra o uso, né, desse pronome pessoal. Então, vamos lá. Segundo a RAE, né, que é a Real Academia Espanhola, né, que é onde é especificado, né, toda a questão da língua, a modificação que existe com o passar do tempo, tudo é pela RAE, né, que é a Real Academia de Letras Espanhola. Em termos gerais, se denomina vócio. O que seria el vócio? O emprego da forma pronominal vós para dirigir-se ao interlocutor. Ou seja, eu vou estar utilizando esse pronome vós. Lembra quando a gente estuda pronomes pessoais, lá no 6º ano, enfim, ou inclusive quando a gente está conjugando os verbos normais, que a gente utiliza aquela tabela de pronomes pessoais do lado, né, para saber especificar onde que é a pessoa e o verbo conjugado. Você percebe que na pessoa tu, que é a segunda pessoa do singular, eu tenho o tu e geralmente vem, né, uma outra pessoa junto com o tu, que é o vós. Só que ninguém nunca fala sobre o vós, né? Geralmente é só o tu e ponto final. Então, esse é o caso. O vós, ele é a segunda pessoa, ele vem juntamente com o tu, porém, ele é utilizado apenas nas regiões aqui latino-americanas, certo? Que é os países latinos que existem aqui na América. Ele vós pronominal consiste no uso do vós para pronome de segunda pessoa do singular no lugar do tu ou do ti. Ti, gente, é quando a gente trabalha objeto direto e indireto. Mas isso significa também o tu, que é a mesma coisa na segunda pessoa. Então, basicamente, eu vou, em vez de eu usar o tu, eu utilizo o vós, certo? O vós é empregado quando? Ou seja, quando que eu posso estar utilizando esse pronome? Diante de sujeito, que é sujeito, vocativo, com termo de preposição e com termo de comparação. Então, aqui eu tenho os 4 momentos em que eu utilizo esse vós. Ou seja, quando ele vai estar acompanhando o sujeito. Exemplo, vos tenez razón. Então, eu tenho a presença aqui do vos. Então, ele está aqui como meu pronome pessoal. Tenez. Então, outra coisa que eu queria que vocês observassem. Quando a gente vai conjugar um verbo também na segunda pessoa, que como eu tenho 2 pronomes pessoais, tanto tu como vós, geralmente também, por exemplo, o verbo tener, no presente do indicativo, fica tenez, né, tiene e tenez. Então, o tenez significa, ou seja, é o que corresponde ao vos, que é a segunda parte lá porque depois eu mostro para vocês, eu mando uma fotinha no grupo para vocês, se caso alguém nunca percebeu na hora de conjugar que vem os 2 juntos, justamente para que você veja como fica a conjugação do verbo referente a tu e referente a vos. Tá bom? Então, o tenez aqui, ele vai acentuado, porque ele está conjugado de acordo com o pronome pessoal, que é o vos. E razão, que é razão, né? Outro caso que eu utilizo no vocativo. Então, eu tenho aqui uma pergunta. Por que la tenez contra ávulus razão? Vos. Então, no finalzinho, ele está utilizando o pronome. Então, para concordar com o pronome, eu tenho aqui a presença do verbo novamente, certo? Porém, ele nunca deixa aqui de mostrar a questão do vos, né? Que é a questão do vós, ele vócio. Outro caso, no termo de preposição.
Qual a preposição que tenho aqui? O com, né? Que a gente sabe que com é a preposição. Então, cada vez que habla com vos, se pone triste. Ou seja, cada vez que eu falo com tu, né? No caso, levando para nossa língua, seria o tu. Eu me coloco, né? Ou seja, eu fico, né? Triste. Então, esse com aqui, ele está acompanhando o meu vos, que no caso é o meu pronome. E o último caso, com término de comparação, ou seja, quando eu faço uma comparação. Exemplo, és tão bonito como vos, ou seja, és tão bonito como tu, né? Então, novamente aqui eu estou utilizando. Então, são nesses 4 termos onde eu posso utilizar esse vos no lugar de tu. Aqui eu tenho mais algumas regrinhas. Por exemplo, se embargo, que significa porque, ou melhor, que significa porém. Então, porém, para o pronome átomo, né, que utiliza com os verbos pronominais, né, que é aquele sizinho. Lembra que eu sempre falo para vocês, gente, quando vem o sizinho no final é porque ele é um pronome átomo, é um pronome reflexivo. Beleza, então é disso que está falando, desse tipo de pronome. Então, sempre, né, quando vem esse pronomezinho, ou quando é o caso do pronome possessivo, que dá posse, ou seja, me dá a ideia de posse, que eu sou dona daquilo ali, né, que seria no caso do ti, do tu e do tuyo, ou seja, diante disso aqui também eu posso estar utilizando o vos. Exemplo, vos te acostaste muito tarde. Acostar-se é quando eu vou me deitar, enfim, estou indo ali de dormir, então eu utilizo acostar-me, né? Então, acostar-te, eu tenho a presença do ti juntamente com o verbo e tenho ele aqui também seguida do vos, tá bom? E o outro aqui, como te ocorreu a vos? Também tenho aqui a presença também do ti. E no sereis tus ojos al problema. Ou seja, sereis é o verbo será, que significa fechar, ou seja, não feches os teus olhos ao problema, né? Então, sereis aqui está justamente concordando com tus. Tus, gente, é teus problemas, teus olhos, certo? Então, esse teus aqui seria o pronome possessivo. Aí aqui eu tenho essa tabelinha, só para ficar mais clara a questão de quando, da diferença do tu para o vos, né? Como que fica a questão da conjugação do verbo diante de uma frase com vos ou com tu, já que eles têm o mesmo significado, certo? Aqui diz assim, o vosso verbal consiste em uso de las desinências verbales própria de la segunda persona del plural, mas são menos modificadas pelas formas conjugadas da segunda persona del singular. Só para que vocês vejam, por exemplo, que eu tenho os tempos verbais que são trabalhados, que é o presente indicativo, o imperativo afirmativo e outros tempos verbais. Então, quando eu trabalho presente do indicativo, o que acontece? Se quita, ou seja, eu tiro, né, lá aí da forma dos vosotros e se mantém a acentuação. Tipo, comeis. Comeis, você sabe que é o vosotros no presente do indicativo, né, gente? Então, quando eu, em vez de eu estar utilizando o vosotros, eu utilizo o vos, o verbo comer fica da seguinte maneira, ó, comeis. Ou seja, eu perco aí o i. Quita, ou seja, eu tiro, né, o i. E no caso, a forma do vos, ou seja, aqui é a formação geral do verbo. Agora, quando eu acompanho esse verbo ao tu, ao pronome vos, aliás, eu vou ter aqui, ó, que queres tomar? Queres, que é o verbo querer, também sofre o mesmo processo do comer, observem. E aqui, quando eu utilizo o tu, o verbo já vem diferente, ó, queres, e não queres. Observe que quita, que perde o i. Ou seja, a diferença do vos para o tu é no verbo, gente. Tá bom? O que muda é na questão da conjugação verbal. E aqui no imperativo também. Se quita lá de na forma de vosotros. Vocês lembram que quando a gente trabalha, né, não já estudou, o imperativo afirmativo, vocês lembram quando vocês estudaram imperativo, que ao conjugar o verbo na pessoa vosotros, ele sempre vem com esse tezinho aqui, né? Tipo, cantar, de comer, de beber, sempre vem acompanhado do ad, ed e id, né? Acho que vocês lembram disso. Então, quando eu tô com o verbo conjugado, tipo aqui, comer, que é comede, automaticamente, quando eu vou passar esse mesmo verbo, em vez de ser vosotros, ser vos, o verbo é conjugado dessa maneira, certo? E quando eu trabalho a forma vosotros, ó, llamar,
comer. Observe que o acento vai no A e vai no E, mesma coisa. Só que lhamar, como termina em AR, automaticamente, quando ele vem para cá, ele vem com esse acentuado. Mas digamos que fosse aqui cantar, fica cantar acentuado. Então, qualquer verbo que eu venha colocar que termina em AR, ele vai terminar no A acentuado, lá com o tilt. Ó, llamar a Maria e pergunta-lhe se quer venir. Observe que tanto o verbo está conjugado para o vos. Já quando eu venho aqui para o tu, ó, llama, não tem mais o acento, já muda totalmente, tá? Llama a Maria e pergunta-lhe se quer venir, certo? Então, observe que tem as modificações. Então, resumindo, vos e tu, eles significam a mesma coisa. O que faz eles mudar é a questão da variação da região, do país que eu estou, a questão da língua mesmo, as mudanças regionais que existem. Na hora que eu vou conjugar, eles têm os mesmos significados. Mas, sempre que tem um pronome pessoal, vai ter o verbo, na frase vai ter tudo aquela, né, toda a composição de uma frase. Automaticamente, o meu verbo vai sofrer alteração. Então, por isso que tem que ter cuidado, que dependendo de ser vos ou tu, eu preciso fazer alguma modificação no meu verbo. Certo, gente? E os demais tempos verbais, está aqui mostrando, ó, sempre eu vou utilizar o tu. Então, basicamente, esse vos ele é utilizado com o trabalho indicativo e imperativo. Aqui tem aqui, ou seja, observa, para que vocês não passem de despercebido essa pequena explicaçãozinha que tem aqui. Aqui diz assim: em relação ao divórcio, a segunda pessoa dele plural, dele presente de indicativo, vosotros, que é a segunda pessoa, né, gente, do plural, se reemplaça por o pronome ustedes. Já imaginou você chegar em um país, você sabe, você já aprendeu de sempre que na língua espanhola a segunda pessoa do plural é vosotros. Aí eu chego lá na Argentina, digamos assim, usando esse pronome. O pessoal olha pra mim assim, que tá louca, tá doida? Por quê? Por questão regional. Então é interessante que vocês vejam que, em vez de ele utilizar o vosotros, eles utilizam ustedes. Imagina aí, como assim, professor? Mas ustedes não é a terceira pessoa do plural? Como ela vai ser usada na segunda pessoa do plural? Então, são questões regionais. Por isso que é importante que a gente conheça esses detalhes, essas diferenças que existem dependendo do país. Outro caso, quando eu utilizo, deixa eu só ver aqui onde eu tinha parado, ó, terceira pessoa do plural, ustedes comem, no lugar de vosotros comeis. É o que ele falou, né? Ó, em Argentina e Uruguai se reemplaçam algum verbo por outro do significado parecido, especialmente do modo imperativo. Então, é normal você fazer essa trocazinha quando trabalha o modo imperativo, que é o caso desse tempo verbal aqui, ó, imperativo. Vamos ver o que ele diz aqui. Assim se suele decir andar por ver, mirar também por ver, ou seja, em vez de você falar mirar, ele fala ver. Ver sem o R no final, entendeu? Então, e andar também. Então, são formas que eles utilizam lá. Trocam um verbo pelo outro. Então, para eles, ver é a mesma coisa de olhar. Não? Então, para vocês, no espanhol, no geral, no tradicional, se eu vou falar a palavra olhar, eu vou falar mirar. Mira, né? Sempre é assim. Mas, na Argentina, né, gente, e aqui no Uruguai, eles utilizam dessa maneira. Apenas o verbo ver. Outro aqui, os verbos de irregularidade comum são aqueles que diptongam a vogal de la raiz. Ou seja, irregularidades comuns é o diptongo, gente, ou seja, que tem um ditongozinho. Quando é que é ditongo? Não tem duas vogais juntas, tá? Vocês não esqueçam disso. Por exemplo, o verbo sentir, quando eu conjugo, fica siento. Automaticamente eu tenho o i e o e na conjugação. Por isso chama de ditongo, duas vogais juntas. Siento, duermo, certo? Não são verbos também que sofrem. Se o verbo cambia a vogal de sua raiz para outra, este em geral não se produz quando se usa o vos no lugar de tu. Tipo, pedir. Se eu vou conjugar, fica pido. Ou pida, dependendo do qual o tempo verbal que eu vou conjugar. Se eu utilizar esse mesmo verbo com o vos, ó como fica. Pedes. Pedis, com acento no final. Duermo, fica como? Dormis. Já não tem mais a questão do encontro aqui de diptongo, de duas vogais. Então, é muito complicado essa questão de regional,
tá? É muito comum muitos saírem do Brasil achando que sabe espanhol, quando chega, não sabe absolutamente de nada. Chega lá todo errado, né? Fazendo tudo errado, por causa das questões regionais. É a mesma coisa quando uma palavra aqui no Brasil, ela tem aqui no Nordeste fala de uma maneira, lá no Sul fala de outra, e assim por diante. Então, se eu chego lá no Sul falando uma palavra que eles não conhecem, automaticamente também vão estranhar. Da mesma maneira acontece com o pessoal aqui dos países latino-americanos, certo? Então, nem sempre o espanhol tradicional é utilizado de geral. Então, existem as exceções e a questão desse pronome é um. Tá, pessoal? Agora, gente, só continuando bem aqui com vocês, sobre atividade, tá? Então, eu tenho aqui esse texto, ele tango, é o ritmo, né, o tango. Então, vocês vão tá lendo esse texto e fazendo as atividades referentes a ele. Então, eu tenho aqui as atividades bem interessantes, são atividades estilo Enem mesmo, tá? Então, vocês façam todas elas. Só ver bem aqui até que página. Até página 51, todas elas. No finalzinho da 51 tem um filme, que é o de costume do capítulo, né? Sempre terminar com o filme. Eu gosto bastante do material do nono ano, inclusive falo isso com vocês o tempo todo, né? Por quê? Porque sempre traz uma história do país, sempre traz uma questão de gramática daquele país, né? Daqueles países, no caso dessa gramática foi vários, né? E que também traz um pouco da música e do filme. Então, para finalizar, a gente vai ver um filme, que é La Mafalda. É um filme bem visto mesmo, a aprovação dele parece que é 89%, bem assistido. E é um filme meio infantil, né? Mas bem interessante, curta-metragem. É importante que vocês vejam. Também de fácil acesso, não é difícil quanto o filme do capítulo passado, que eu sei que muita gente não conseguiu assistir, e se conseguiu até baixar algo do tipo, foi em espanhol e sem a legenda, né? Então esse não, eu já observei, ele tá bem acessível, então vocês procurem ou assistem, é o mesmo esquemazinho, fazer um resumo em relação a algo que vocês entenderam, não é pegar um resumo da internet e copiar, não, vocês vão simplesmente ver o filme, o que vocês entenderam, que vocês vão escrever, e no finalzinho uma conclusão, certo? Em cima do que vocês viram. Tipo assim, o que o filme conseguiu passar pra mim? O que eu aprendi com a história desse filme? Isso seria a conclusão. Certo, gente? Pois hasta luego e buena classe.